A Tragédia de Santa Maria, capítulo 4, Corações em Flor. Já vistes o botão de rosa branca, alvo imaculado, sobre cujas cetinosas pétalas os raios do sol nascente estendem suas inefáveis fulgurâncias, docemente colorindo-o entre ósculos de luz reconfortadora e reviviscente? Assim era Esmeralda de Barbedo, ao completar as 17 primaveras, risonhas e prometedoras. Esbelta, linda, graciosa, estampava também na fisionomia cândida e afável aquela vivacidade radiosa e bem-humorada das criaturas muito jovens, que esperam do transcurso da existência todas as benesses, descortinando um porvir por meio do prisma dos próprios sonhos, absolutamente idêntico ao ideado pelas ânsias sublimes do coração florescente. Bondosa até a piedade, sincera e amável até a dedicação, seu caráter seria como o escrínio estelífero, em que as mais formosas manifestações da nobreza de princípios cintilavam quais joias de inusitado valor. Corria o ano de 1880, e o mês de dezembro, que se anunciava chuvoso e álgido, trouxera-a do internato de Lisboa para a encantadora Quinta Feliz nos arredores de Coimbra, onde residiam seus avós maternos, e em cujo convívio, invariavelmente, passava as festas de Natal e Ano Bom. Seus lindos cabelos escuros, como os do pai, caem em madeixas veludosas sobre os ombros graciosos, depois de caprichosamente organizado ao alto da cabeça, na qual cachos de anéis fartos são atados por faceiro laço de fita branca, enquanto o elegante vestido de lã, também branca, aprimorando-lhe o talhe delicado, torna sua inconfundível estampa obra-prima de graça e beleza, só comparável aos anjos retratados pelo pincel dos artistas do passado. Encontra-se alegre e felicíssima a linda descendente dos altivos de Maria de Siqueira de Barbedo, nessa tarde púmblea, em que a reencontramos depois de tantos anos de ausência, e sentada ao seu magnífico pleiel para concertos, com que os avós acharam por bem presenteá-la neste fim de ano, e em cujo harmonioso teclado ensaia as mais ternas canções que o sentimentalismo romântico de Portugal lhe vem inspirando. Ela sorri e canta, a voz doçurosa e angelical, esperando repeti-las para os convidados durante a festa que os carinhosos avós oferecerão em sua honra pela passagem do seu próximo aniversário natalício. No entanto, essa festa terá lugar antes mesmo do Natal, porque essa data fulgurante e auspiciosa para a cristandade evoca também luto e mágoas para os Queiroz de Sequeira de Barbedo, visto que assinala o passamento da linda flor que fora Maria Susana, mãe de Esmeralda. Mobilada com a sociedade, a sala meio patriarcal, apresentando distinção e bom gosto regional na sua decoração, está como que velada por sugestiva penumbra, propícia aos sonhos fagueiros que voluteiam em torno daquele cérebro ainda não contaminado pelas desarmonias mentais, pois os reposteiros das sacadas estão descidos devido às chuvas, enquanto pelos aparadores próximos a última rosa recendem seus derradeiros perfumes, aprisionadas em ricas jarras de faiança. Lá fora, estende-se a Quinta Feliz, qual presépio exuberante de encanto, com as suas eiras ricamente cultivadas, os olivais fecundos e os vinhedos suntuosos, cultivados com esmeros paternais pelo próprio Dr. Ambrósio de Queiroz, o velho pai de Maria Susana, que não desdenha a agricultura nas horas em que os deveres da sua profissão de apóstolo da medicina
não mantém muros afora do lar. Os canteiros de rosas e papoulas, os gerânios encarnados e os cravos rubros das janelas, já mortos, encharcados pela chuva até as raízes, já não irisam com as suas graças desvanecedoras os jardins que na primavera reviverão em festas de cores e perfumes sob os cuidados do paciente Queiroz. Lá estão os loureiros altivos, os choupos e os castanheiros emprestando majestosa beleza ao ambiente. E além, o bosque de cedros e faias, onde a família almoça aos domingos durante o verão, com as sebes de madressilvas contornando pitorescamente a entrada principal da aprazível residência. Em dado momento, a jovem suspende o trabalho em que se empolga, retira do gracioso bolso do vestido uma volumosa carta, já lida e relida muitas vezes, e novamente lê, entre risonha e comovida, os olhos ameigados a cada nova frase que distingue, o coração precípite e enternecido, o patético poema que se segue, porque a carta retrata lealmente o estado vibratório emocional do nobre coração que a ditou. Minha adorada Esmeralda, a nossa querida amiga Pamela Cesarini participou-me tua chegada a Coimbra à tarde de ontem. Aqui me tens, minha querida, depositando a teus pés os meus mais efusivos cumprimentos de boas-vindas, ansioso pelo dia em que poderei cumprimentar-te pessoalmente. Isto é, por esta festa do teu aniversário, que há 1 ano, desde o teu regresso ao internato, eu o espero com saudade. Oh, como decorreu lento, irritante na sua morosidade, este ano de 1880, para que me fosse permitida a aventura de novamente contemplar tua angelical beleza. Quero-te tanto, Esmeralda, e se as fulgurações do nosso amor um dia deixarem de aclarar meus atos e meu destino, serei o mais desgraçado dos homens e sucumbirei, certamente sob o peso de tão áspera desdita. No decorrer deste ano, impossibilitado de te ver sem o refrigério de poder confessar-te minhas ânsias, pressentimentos sombrios combaliram minha mente, criando sonhos angustiosos para o meu sono, durante os quais me via desgraçado a debater-me na tétrica solidão de um cárcere, despojado dos tesouros do teu amor. Mas agora que voltas a Coimbra, e que tão doces esperanças me acenas por meio do noticiário de Pamela, eu te respeito, asseverando que sou bem querido pelo teu coração. Desvaneceram-me os temores, porque minha alma se reconfortou e aqueceu com a bênção da tua presença. Há 1 ano apenas que os céus me permitiram a aventura de conhecer-te. Foi pelo Natal passado, naquela outra comemoração do teu aniversário. Retornaste depois ao internato e eu permaneci em Coimbra, havendo-nos visto e nos falados apenas 2 vezes mais. Não obstante, minha querida, hoje sinto como se há séculos vivesse escravizado ao doce jugo do teu amor, nutrindo a impressão de que dataria de um passado longínquo e penetrável as afinidades que nos irmanam. Apresso-me a dar-te a notícia feliz de que cumpri religiosamente as recomendações por ti feitas a mim. A despedida para o teu regresso a Lisboa há justamente 1 ano, abandonei definitivamente a boemia, esqueci para sempre o jogo, querida Esmeralda. Esqueci-o porque tu me pediste, os lindos olhos nublados de pranto que o fizesse por teu amor. Espero, por isso mesmo, ser lealmente correspondido no intenso amor que te consagro, porque asseveraste que, se meus costumes se fizessem dignificantes, dedicar-me-ia a teus afetos, aceitando minha mão de esposo, que então te ofereci para quando nossa idade e a conclusão de nossos estudos o permitirem.
Duvidarás da veracidade do que afirmo? Oh, dize a Pamela que pergunte a Daniel. Ele tem sido meu companheiro de todos os momentos. Pamela asseverou-me que visitarás a Suíça, provavelmente estacionando em Zurique na próxima primavera, antes de ingressares no educandário das freiras de Sion, em Paris, onde aperfeiçoarás os teus estudos. Ah, antevejo os dias venturosos que desfrutaremos através das formosas paisagens suíças, pois que tantas alegrias hei proporcionado a meu avô no curso de Direito que venho fazendo na universidade, que o excelente velhinho entendeu presentear-me com uma estação de férias na Suíça, como anseio pela primavera que nos encaminhará àquele país encantador, permitindo-nos convívio diário. Pamela irá visitar-te, levar-te-á esta carta. Oh, como invejo! Ela apressa-me e não posso continuar. E, no entanto, quisera dizer-te ainda tantas coisas que me transbordam o coração. Ora, a vibrante missiva trazia por assinatura o singelo diminutivo de um nome próprio, que da intimidade de um lar brasileiro se transportara com seu portador para Portugal, tornando-se popular e benquisto entre os estudantes e jovens de Coimbra. Bentinho. Radiante, a filha de Barbedo ocultou novamente a preciosa dádiva ofertada ao seu coração e recomeçou a melindrosa tarefa que se impusera ao piano. Efetivamente, um ano antes, durante a encantadora festa na Quinta Feliz, Esmeralda tivera ensejo de travar conhecimento com seu jovem patrício Bento José de Souza Gonçalves, que, como sabemos, o pai enviara do Brasil, esperançado de novos métodos disciplinares o tornassem útil à fazenda e à sociedade. Não se iludira o zeloso genitor. O jovem Souza Gonçalves, que por essa época contaria 22 primaveras, aplicara-se ao estudo tão ardorosamente que bem depressa atingira o bacharelato, honorificando-se em Direito e Leis, pois destacava-se como dos melhores universitários de Coimbra. Seus méritos eram brilhantes e incontestáveis. Discursava com ardor e veemência tais que, durante simples exemplificação para a cátedra, dir-se-ia fazê-lo em um tribunal, causando admiração aos próprios mestres pela profundeza dos conhecimentos e eloquência da lógica. Crescia-lhe o valor pessoal, porém, quando se sabia dele que também era inspirado, burilador do verso clássico que em Portugal e Coimbra, principalmente, tão a gosto dos intelectuais, tem sido até os dias presentes. E seus poemas, vazados em sadio idealismo, tornaram-se como as teses e os discursos, aplaudidos por quantos o conheciam. Entretanto, só a muito custo, e graças à poderosa influência de Esmeralda sobre o seu coração, pôde Bentinho dominar o hábito de jogar as cartas, desastroso pendor, cujos reflexos muitos desgostos acarretariam para o seu futuro, ativado pelas perniciosas companhias de que se rodeara, desde a juventude passada, em liberdades excessivas na capital do seu país. Em Coimbra, logo de início, frequentemente valia-se do aviltante recurso de mercadejar com os próprios livros e até com o próprio vestuário, a fim de solver dívidas importunas, fatos esses cuja notícia se chegasse ao conhecimento do velho senhor Gonçalves. Valer-lhe-iam repreensões humilhantes para um estudante do seu valor. Excetuando-se esse lamentável traço de inferioridade, mostrava-se o jovem brasileiro portador de tão apreciáveis qualidades morais e intelectuais e tão cativante cavalheirismo que impossível seria às pessoas de suas relações não se renderem às simpatias de sua personalidade irradiavam. Dentre seus mais íntimos amigos, destacava-se a família Cesarini, de origem italiana,
cujos títulos nobiliárquicos a tornava sumamente respeitável. Daniel e Pamela eram, pois, irmãos, e confrontando o solar de sua residência com as propriedades do Sousa Gonçalves, tornara-se fácil à vivacidade dos dois jovens um entendimento amistoso para toda a família, ainda porque Pamela, graciosa boneca de 15 primaveras, se educava em Lisboa no mesmo internato em que vivia Esmeralda. Fora, portanto, por meio dos nobres Cesarini, que Bentinho lograra aproximar-se da filha de Barbedo, quando apenas dela ouvira falar pela graciosa Pamela. Por esse tempo, o moço estudante apresentava-se fisicamente como dos mais belos tipos dos mancebos de sua época. Moreno e delgado, um tanto fino de talhe, possuía grandes olhos negros, vivos e penetrantes, e fronte ampla, indicando inteligência e capacidade. Seus cabelos eram também negros e fartos, algo compridos como de uso entre os elegantes, artistas e intelectuais de então, a roçarem pela nuca, enquanto fino bigode, luzidio e bem tratado, e a indispensável mosca entre o lábio inferior e o queixo lhe emprestava acentuada dignidade e distinção fisionômica muito recomendável, traço característico dos varões do século passado. Esmeralda amava-o quanto poderia fazê-lo um coração na sua idade. Por isso mesmo, fora com a mais profunda lealdade que ternamente lhe afirmara o propósito de perseverar no seu afeto até a possibilidade do matrimônio. Então, durante a festa, observando-os belos e muito cultos, ambos revelando incomuns dotes artísticos, pois bem que Bentinho compusera delicado poema saudando o aniversariante e o declamara sob o agrado e as simpatias gerais, para em seguida encantar os assistentes, fazendo-se ouvir a flauta, acompanhado ao piano pela formosa Esmeralda, que se apresentava radiante de felicidade. O velho Dr. Queiroz, pela primeira vez, pensou na possibilidade de vê-los unidos em matrimônio, uma vez compreendendo os dois jovens simultaneamente atraídos por visível inclinação amorosa. Por outro lado, apresentado ao digno médico um ano antes pelos Cesarini, o moço brasileiro, tão digna e altivamente, se ativera no convívio das novas relações de amizade que conquistara definitivamente a estima de toda a família de sua amada. Nessa noite, portanto, ao vê-los exuberante de vida e mocidade, ao compasso das valsas ou atentos a novos números musicais, pensava o velho avô em que não seria desagradável uma aliança entre o Sousa Gonçalves e o Sequeira de Barbedo, a despeito dos comentários que pretendiam afirmar não serem os primeiros capazes de ombrear financeiramente com os segundos, visto que o genitor de Bento José não teria logrado em Além-Mar a emancipação econômica que conseguiram os de Maria, o mais alto padrão de vida possível a pequenos titulares de Portugal e do Brasil. Entre mentes, pelos dias subsequentes, avolumava-se a terna afinidade do coração dos dois jovens brasileiros, e tal se revelava a grandiosidade desse sentimento que dentro em pouco o moço, doutorando, se viu apontado como padrão dos mancebos ponderados e conscientes das responsabilidades assumidas perante a consciência própria, como perante a sociedade. Dedicara-se efetivamente à conquista de um futuro alicerçado em situações respeitáveis. Abrilhantado pelos próprios valores pessoais, já lhe escasseava a fortuna material ou financeira, e foi sob o impulso generoso de tais disposições que se escoaram as derradeiras etapas ainda necessárias à conquista do seu grau de doutor em Direito e Leis. Ei-los, porém, na aprazível Suíça,
por eles visitada durante 2 anos consecutivos, desfrutando as deliciosas férias de verão entre os encantamentos da aprazível mansão dos Cantões e dos mais belos lagos. Acompanhadas pelos Cesarini, Esmeralda deixara-se levar entre sonhos e alacridades durante toda a etapa do veraneio magnífico. O moço advogado incorporara-se à comitiva e lá se fora igualmente exuberante de felicidade, peregrinando ao lado de sua amada, de cidade a cidade, de cantão a cantão, em visitações agradáveis e fecundas, porque assaz instrutivas, durante as quais não sabia o que mais admirar. Se a hospitalidade afável e generosa do seu laborioso e comedido povo, ou a exuberância e beleza das suas paisagens sonhadoras. Ambos, ao lado da meiga Pâmela e de Daniel, escalavam montanhas coroadas de pinheiros opulentos, galgando alturas para de mãos entrelaçadas se darem ao prazer de contemplar extasiados os magnificentes panoramas de vales verdes e frescos, primorosamente cultivados, que os regatos murmurejantes cortavam, desempenhando-se de alturas vertiginosas, ou as faldas dos montes relvados, onde o gado se nutria, chocoalhando as campainhas monótonas, sob o olhar vigilante do pastor, a cantar as melodias doces e tristes do seu cantão. Para além, os picos gelados dos Alpes maciços, inacessíveis à sua fragilidade de jovens citadinos, mas eternamente luzidindo ao sol suas geleiras quais fantásticos diamantes, nos quais floresciam os edelweiss imaculadas, lindas espécies da flora do gelo, que somente o arrojo e a audácia dos verdadeiros alpinistas poderiam colher ou contemplar. Mas aqui, sobre a montanha, eis um tapete de florezinhas agrestes, delicadas, sob as carícias do sol do estio, ornamentando o trajeto que faziam. São os miusotes cor do céu, a digitalis vermelha e as campânulas graciosas, giestas e arnicas da cor de ouro, e o precioso acônito de flor azul que Esmeralda vai colhendo prazerosamente, entre risos, levando-as consigo como doces relíquias de horas inesquecíveis de felicidade. Zurique foi, porém, dos locais visitados o que mais profundamente lhe penetrou a sensibilidade. Aquelas ruas longas e muito limpas, como imersas em sonhos pacíficos. O cais do Limate, pitoresco e sereno, cortado de pontezinhas graciosas sobre o frescor da arborização perfumosa. Seus edifícios majestosos, apontando para o firmamento setas ou torrezinhas agudas e chaminés sugestivas. O lago famoso, junto do qual a alma se embevece enternecida, como alentada para atitudes mais nobres, decalcaram-se tão sentidamente em seus corações que, de certa feita, entre comovido e pensativo, falava o moço brasileiro à sua amada, enquanto contemplavam a paisagem linda do terraço do hotel. Se deveres sacrossantos não me chamassem ao Brasil, deixar-me-ia ficar residindo nesta hospitaleira mansão da terra que é a Suíça. Tenho a vaga impressão, minha querida, de que nos fora possível realizar agora nossos esponsais e fixarmos a nossa residência, seríamos plenamente felizes, ao passo que frequentemente súbitos e estranhos terrores me surpreendem o coração ao raciocinar que somente em nossa pátria nos poderemos unir para sempre, como se uma vez algo ali desesperador se abatesse sobre nós. Ela, porém, ingênua e confiante, fazendo-se adorável em sua meiguice, pousou sobre a dele a mão delicada e murmurou, conciliadora e esperançada:
Foste como eu, educado na Europa, tuas impressões não passam de falazes preocupações de quem dentro em breve deixará os centros mais civilizados do mundo pelas plagas natais que, conquanto muito queridas, jazem em longitude desanimadora, ainda envolta nas brumas de intrincados problemas. Tenho certeza, porém, de que ainda assim, sob a doçura daqueles céus brasileiros que jamais esqueci, e entre o esplendor daquela flora incomparável, tão rude quanto promissora, seremos inteiramente felizes, embalados pelo amor que transfigura nossos corações. Ele contemplou-a enternecido, e suas mãos se apertaram num gesto afetuoso. E então, sob o dulçor das brisas frescas que passavam farfalhantes e o zimbório azul em que as primeiras estrelas se acendiam puras e cristalinas, suas almas se transportaram comovidas e seus corações se buscaram felizes no doce contato de um ósculo extraído do mais sagrado escaninho do ser.